Declaro aberta a sessão, coloco em votação a ata da sessão anterior. Não havendo oposição, declaro aprovada a ata. Algum registro? Então, a secretária, para o pregão, observadas as preferências regimentais. Eu aviso aos advogados que tenham processos como relatora ou revisora, a desembargadora Camila, que esses processos estão adiados. Os físicos para o dia 5 e os eletrônicos para o dia 19. Ah, não, sempre para o dia 5. Sempre para o dia... Agora, eu lembro que no eletrônico não há revisor, né? Então, são os de relator eletrônico e de relator revisor no físico. Sustentação oral nos processos eletrônicos. Na primeira sala, relatora desembargadora Emília. Segundo votante, desembargador Bozon. Terceiro votante, desembargador Milton. Número 19, RO 11-453-92-2015. Inscrito, Dr. Miguel Moraes Neto. Presente. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Qual que é o número? Eu estou conhecendo do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, dou um parcial provimento ao apelo para determinar que, no cálculo dos reflexos da gratificação de quebra de caixa sobre a PLR, seja observado o teto estabelecido para a parcela de participação nos lucros nos respectivos instrumentos normativos, como se apurar. Mantenho o valor da condenação por ainda compatível. É como voto, senhor presidente. Eu lhe dou a palavra, doutor. Senhor presidente, obrigado. Eu indagaria, Vossa Excelência, se poderia guardar eventual divergência. Sim, há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Obrigado. Boa tarde. Número 7, RO 10.461, 51-2016. Está presente Dr. Matheus Brant, pelo reclamante. Essa relatora que lê a conclusão do voto. Eu estou conhecendo do recurso e dando-lhe provimento para, afastando a preliminar de coisa julgada, determinar a devolução dos autos à douta vara de origem para a análise dos pedidos, prejudicado o exame do restante de mérito. Só aguarda eventual divergência? Sim, excelência. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Obrigado, bom trabalho, excelência. 17, RO 11.326, 48-2015. Inscrito, Dr. Rafael Mendonça, pela reclamada. Ausente. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. 16, RO 11.306, 61-2016. Inscrito, Dr. Humberto Fonseca. Ausente. Há divergência? Não. Então, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Agora, sala de sessão, relator, desembargador Bozon. Segundo votante, desembargador Milton. Terceira votante, desembargadora Emília. Número 22, RO 11.359-24-2016. Está presente Dr. José Vitor Diniz, pela reclamada. Número 11.359. Momento só, doutor. Ok. Que é o número dele? 11.359. 24, né? É 22 da minha pauta. Eu conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial para determinar a liberação de depósito referente à multa pela interposição de embargos declaratórios tidos como protelatórios, após o trânsito em julgado, e decotar da condenação reflexo de salário extra-folha. Mantenho o valor arbitrado da condenação por ainda compatível. E lhe dou a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor presidente, por meio do qual cumprimento a egrégia turma e demais componentes da mesa. Uma boa tarde a todos. Pois bem, vou me ater então somente à jornada de trabalho que foi deferida em primeira instância.
Conforme se vislumbra dos autos, a autora alegava que trabalhava de segunda a sexta-feira, de 10 às 16 horas, com 15 minutos de intervalo. Aos sábados, de 10 às 19, sem intervalo, e em domingos alternados, das 14 às 20 horas. Além das dobras de horários que ela alega que fazia em datas comemorativas e períodos que a antecedem. Em defesa, a reclamada alegou que o horário de trabalho era de 16 às 22, de segunda a sexta-feira, com 15 minutos de intervalo, e aos sábados, das 13 às 22, com 1 hora de intervalo para refeição ao descanso. Em domingos, feriados e prévias de datas comemorativas, o horário era reduzido e o intervalo também. O que foi provado na instrução processual é o seguinte: a reclamada apresentou testemunha que foi advertida e compromissada a dizer a verdade, e qual confirmou os horários declinados na defesa, enquanto a reclamante, em contrapartida, trouxe uma testemunha que foi contraditada e a contradita foi acolhida pela juíza de primeira instância, tanto que essa testemunha foi ouvida como informante. Então, o que aconteceu no processo é o seguinte: a alegação da inicial, a alegação da defesa. E o que foi comprovado, dita que a testemunha obreira foi ouvida apenas como informante, é apenas o horário da defesa. Não há nenhuma outra prova nos autos coadunando com o que foi determinado na sentença. A testemunha ouvida como informante, data vênia, não pode ser considerada uma prova válida. Ainda que fosse ouvida como testemunha, há que se considerar o seguinte: a senhora Vanessa Câmara, ela aduziu horários, até mesmo que não condizem nem mesmo com a inicial, em valores, em horário até superiores àquilo que a reclamante declina em sua exordial. Inclusive, algumas semanas depois, houve uma audiência de instrução no processo 1602/2014, no qual a senhora Vanessa Câmara, que foi ouvida como informante nos presentes autos, era reclamante. E em seu depoimento pessoal, ela confessou que o correto registro de ponto e confirmou a ausência de horas extras. Tanto que nesse processo, que a testemunha ouvida como informante foi julgada improcedente. E esta turma julgou o recurso da reclamante e manteve a improcedência, porque ela confessou que não havia horas extras. Então, com a devida vênia, que eu peço que a turma siga o voto do relator com relação à não concessão dos reflexos dos salários extra-folha, mas que não siga com relação à jornada de trabalho deferida na sentença. Obrigado. Doutor, eu não mantive a condenação por causa desse informe, não. É por causa das inconsistências dos cartões de ponto, que tem marcações intituladas abonos de chefia transferido, sei lá o que significa transferido, em vez de registrar o horário. Não foram juntados todos os cartões não registram aumento da jornada em vésperas de datas festivas, quando a gente sabe que vendedores de lojas trabalham mais nessas vésperas, e mesmo as poucas horas extras registradas nos cartões, elas não foram pagas. Então, com essas considerações, eu mantenho o meu voto. O segundo votante é o desembargador Tibol, não é isso? Eu recebi memorial ontem e eu vou pedir vista com adiamento para a semana que vem. Pois não. Então, fica adiado para a sessão da semana que vem, doutor. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Número 6, RO 10.469, 38/2015. Está presente o doutor Rodrigo Otávio Martins pela reclamada. 10.469. Eu estou conhecendo do recurso e lhe dando provimento parcial para condenar a reclamada a pagar a reclamante indenização relativa à estabilidade provisória e indenização por danos materiais, pensão mensal e morais, nos termos do corpo do voto, honorários periciais pela reclamada já antecipadas, custas pela reclamada no importe de R$ 400, calculadas sobre R$ 20.000, faço a declaração da natureza das parcelas e determino oficiamentos ao TST. E lhe dou a palavra, doutor. Bem, boa tarde a todos. Bem,
estamos tratando aqui, a principal questão, acho que foi objeto também do entendimento do doutor, é ocorrência ou não de acidente de trabalho. Mas o que restou concluído na perícia, de fato, não foi nesse sentido. Tá? O que foi constatado na perícia é que a moléstia que a obreira foi acometida não tem qualquer origem ocupacional, não havendo nexo entre a perda auditiva dela com o trabalho para a entidade ré, além de não ter sido constatado qualquer incapacidade laborativa pelo perito. Há que se destacar que o único afastamento da obreira se deu mediante Código 31. E, como sabemos, Código 31 auxílio-doença comum, sem relação ao trabalho. Bem, a alegação de que a perda auditiva se deu em razão da perfuração de tímpano incorrida em procedimento de limpeza de cerume é descabida, conforme a gente já sustentou durante todo o processo. A reclamante jamais fez qualquer procedimento com médico credenciado da entidade ré, ou mesmo a entidade ré custeou qualquer procedimento para reclamante. O que houve apenas foi recomendação do médico do trabalho da reclamada para que a obreira realizasse a limpeza. Bem, importante repetir que a clínica que realizou o exame médico da obreira apenas recomendou à própria reclamante a limpeza do cerume do ouvido. Além do que, insiste a reclamante que foi cometida lesão no tímpano, sendo que o laudo pericial não identifica tal ocorrência, sendo que lá do outro explica que as razões para os problemas auditivos da obreira são outros, que não se identificam com as alegações da obreira. Merece aqui repetir o que consta no laudo, que é: a perda auditiva da autora, repete-se, é mista, isto é, componentes condutivo e neurosensorial. O componente condutivo se refere ao cometimento do ouvido médio. O componente neurosensorial, na verdade, sensorial, se refere ao cometimento da cóclea. Bem, o que se atesta pelo laudo pericial é que a reclamante não fez qualquer procedimento de limpeza de ouvido por conta da reclamada, ou mesmo a mando desta por profissional indicado pela entidade ré, além de não haver qualquer relação do problema auditivo adquirido pelo reclamante com a eventual limpeza do ouvido, ficando definitivamente afastada a alegação da ré de existência de nexo causal dos problemas da obreira com o labor na reclamada, ou mesmo em decorrência de ilusórios procedimentos adotados pela ré. Bem, agradeço aos desembargadores e pugnamos pelo não acolhimento das razões aí do recurso da reclamante. Então, agradeço, Excelência. Doutor, há um documento, o documento de ID 677EF5C e de ID D77DDAE, que parece que escaparam ao perito, que demonstra que, infelizmente, a lesão no ouvido externo foi causada por uma barbeiragem médica quando do exame admissional da autora, de modo que o Datavênia mantém o meu voto. O segundo votante é o desembargador Tibau. Senhor presidente, eu vou pedir vista para examinar melhor Pois não. o caso dos autos. Então está também adiado para quarta-feira que vem, viu, doutor? Perfeito, agradeço, Excelência. Então, feita na sala de sessão, processo número 27, ROPS 11.637, 2016, número 27 da pauta. Está presente o doutor Flávio Henrique França, pelo reclamante. 11.637. Eu estou negando o provimento ao recurso, doutor. E lhe dou a palavra. Boa tarde. Egrégio Tribunal, Colenda Turma e Méritos Julgadores. O recorrente propôs a presente reclamação visando, dentre outros pedidos, o pedido da não fruição integral do intervalo intrajornada, por não considerar, inclusive, o divisor 210 para o pagamento das parcelas ao obreiro. Pois bem, os cartões de ponto trazidos aos autos, no que diz respeito ao horário intrajornada, são britânicos, o que atrai a aplicação por si só da súmula 338 do TST.
Ocorre que, mesmo assim, o juiz Acó entendeu que não seriam devidos os intervalos intra-jornada. Pois bem, em sede de audiência, houve a impugnação dos cartões, invoca a aplicação da presente súmula, mas se, porventura, mesmo entender por manter a sentença, os meses de junho a novembro de 2016 sequer foram juntados cartões de ponto pela reclamada, motivo pelo qual requer-se sucessivamente a aplicação dos artigos 396 e 400 do CPC. Além do mais, é de se destacar que, em defesa da reclamada, hora recorrida, ela alega que eventuais horas intervalares foram pagas, ou seja, ela atrai para si o ônus da prova e sequer comprova pagamento de qualquer horário intervalar. Portanto, peço provimento do recurso da reclamante. Doutor, eu decidi com base no que declarou o próprio reclamante, no sentido de que o horário de intervalo é registrado corretamente no cartão de ponto, e num depoimento de uma testemunha ouvida a seu roubo, que já viu o reclamante parando para comer, que o depoente não sabe informar quanto tempo efetivamente o reclamante para comer, que o depoente tem notícias informais dos próprios porteiros, que não se pode parar uma hora para comer. Então, os indícios são de concessão desse intervalo, de maneira que eu mantenho o meu voto. O segundo votante é o desembargador Tibol. Estou de acordo. Terceira Também votante? acompanho, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do meu voto. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Então, chegando. Agora, sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Segunda votante, desembargadora Emília. Terceira votante, desembargador Bozon. Tem um processo à distância. Por favor, Passos está conectado? Ok, secretária, está conectado, tá? Processo com sustentação oral à distância, número 30 da pauta, RO 11.735, 53, 2016. Número 30 da pauta, relator desembargador Milton. Está presente no foro de Passos, Dr. Guilherme Borges, pela reclamada. 11.735. Doutor, o senhor nos ouve? Ouço bem, excelência. Eu vou pedir ao relator que leia a conclusão do voto. Pois não? Conheço o recurso ordinário da reclamante, no mérito nego-lhe provimento. O senhor está pela reclamada, não é isso? Sim, excelência. O senhor aguarda eventual divergência? Sim, aguardo. Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Obrigado a todos, boa tarde. Número 14, RO 10.361, 34, 2016. Está presente, doutor Renato Amorim, apenas para assistir. Processo número 14 da pauta, 10.361. É o 10... 361, 34. Um minuto só, Emília. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada, no mérito do provimento parcial, para excluir a condenação ao pagamento da multa por embargos declaratórios, no valor de R$ 9.000, assim como também as diferenças de horas extras e reflexos. Reduz o valor da condenação para R$ 1.080.000, com custas no importe de R$ 21.600 pela reclamada. Parece que a empresa foi condenada a pagar uma indenização de R$ 1 milhão, é isso? 987 mil de danos materiais, mais indenização por dano moral. O que aconteceu? Acidente de trabalho. Pois é, mas com morte? Foi com morte, né? Uma morte horrorosa. E a CSN, né? Foi Então, separado pela máquina. O compartimento do moinho. Sendo a CSN, eu não reduziria. O cálculo
é o que nós fazemos, está correto. É porque ele tinha uma remuneração alta. Ele Pois recebia é. mais de R$3.000 por mês. Então, como ele tinha só 37 anos, a indenização realmente ficou calculada. O cálculo está correto, só ficou pesada, né? Fora dos nossos parâmetros. Mas a gente tem que levar em consideração o porte da empresa, né? Doutor, o senhor está nos ouvindo? Ele está conectado? Isso Bom, mesmo. agora é um Não, ele presente. não tem advogado. É o Tá senhor, presente. doutor? Tá, ali, ó. Ah, tá. A senhora está por quem, doutora? Reclamante. A senhora entendeu, né? Só tirou a multa por protelação em embargos declaratórios. O resto foi mantido. Tá certo? Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutora. Número 9, RO 10-270-18-2016. Está presente Dr. Guilherme Amorim, pela reclamada. Número 9, 10-270. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Com esses recursos interpostos pelas reclamadas, rejeita as preliminares arguidas pela primeira reclamada, no mérito nego provimento aos recursos. Eu lhe dou a palavra, doutor. Bom dia, boa tarde, melhor dizendo, senhor presidente, demais membros, boa tarde, colegas e presentes. Inicialmente, assim como no voto anterior, é com muito pesar que a gente vem à tribuna tratar de acidente de trabalho, especialmente com morte, como é o presente caso, mas faz parte do ofício e cá estamos na tentativa de atender aí aos interesses da nossa cliente, primeira reclamada. Inicialmente, gostaria de pugnar pelo efeito suspensivo do presente recurso, considerando que houve condenação em danos materiais à entendida pensão vitalícia e a juíza Acó determinou o pagamento imediato, independente do trânsito em julgado da decisão. Entende a primeira reclamada WD respeitosamente que a ordem de cumprimento antes do trânsito em julgado fere o princípio da segurança jurídica, sendo este, então, o primeiro motivo da nossa sustentação, pugnando pelo efeito suspensivo do presente recurso. Pois bem, há também, bem expresso em nosso recurso, uma fundamentação quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, considerando a seguinte situação. O reclamante, o vitimado de cujos, o trabalhador, tinha uma filha, da qual chamamos ainda por uma questão até atécnica de legítima, e tinha também um filho que não era ao tempo do acidente legítimo. Por que eu estou usando essa terminologia? Porque esse reclamante enfrentava à época uma ação de reconhecimento de paternidade. Então, ele, enfrentando essa ação, obteve êxito, e foi então quando ele propôs a presente ação e obteve êxito. Todavia, sua irmã já havia feito ação semelhante, onde este reclamante participou como terceiro interessado, e da detida análise daquela sentença do processo de sua irmã, ficou a ele reservado 1/3 da remuneração do de cujos, até que vencida fosse a ação de paternidade, o que ocorreu. Pois bem, ao proferir a presente sentença, a meritíssima juíza sentenciante utilizou como pano de fundo, como grande fundamento, a própria sentença de sua irmã. Esse processo assentado sob o número 448 de 2012. Ocorre que, desde a sentença proferida naquela ação, para os dias atuais, onde ocorreu a prolação desta sentença, houve produção de perícia, sendo que esta perícia
apurou a integral responsabilidade da segunda reclamada, a CEMIG, por este fato. Entende, portanto, que os fundamentos utilizados na sentença não são suficientes na medida em que foi desconsiderada a perícia apresentada neste processo. Pois bem, eu não posso deixar de brevemente falar sobre o caso, sobre os fatos, porque a distribuição da responsabilidade no presente feito é absolutamente essencial para se fazer justiça. A primeira reclamada, WD, foi contratada pela segunda reclamada, CEMIG, para a revitalização de sua subestação aqui no bairro Sion, em Belo Horizonte, que compreendia, dentre outras atividades, a abertura de valas para a revitalização da rede de esgoto daquele prédio. Pois bem, iniciados os trabalhos, os empregados da CEMIG determinaram aos empregados da WD que alterassem a rota da vala. A vala passou a ser feita, isso está no laudo, e em vários depoimentos colhidos, a vala passou a ser feita em rota distinta àquela para a qual foi programada. Preciso repetir, os empregados da CEMIG foi quem determinaram o desvio da rota. Pois bem, iniciada a obra, havia, infelizmente, e por um evento fortuito, absolutamente fortuito, um cabo de alta tensão na rota desviada. E, obviamente, a WD não tinha acesso a essa informação. Vários e vários são os fatores que trazem a culpa da CEMIG. Preciso repetir, o prédio ao qual estava sendo objeto da obra era da CEMIG, dentro da CEMIG. Ok? Preciso chamar vários fatos à atenção de vossas excelências. A CEMIG não desenergizou o seu subsolo para que houvesse a escavação. Quem pode desenergizar? A própria CEMIG. A CEMIG não sinalizou a passagem de alta tensão. Quem poderia fazê-lo? A CEMIG. A CEMIG não apresentou e não utilizou o projeto da subestação. Quem detinha o documento era a CEMIG. A análise do risco era da CEMIG. A CEMIG não instalou a chave de proteção chamada disjuntor, cujo equipamento de baixíssimo custo tem a função de desarmar aquela rede quando há fuga de energia. Então, quando o vitimado, o Decujus, atingiu com uma picareta, houvesse a mínima proteção da CEMIG, o choque seria em muito diminuído. Um fator a mais, vou pedir licença e vou tentar ser breve, que eu preciso trazer ao conhecimento, ou ao menos sobressaltar. A vala contratada era de 3 metros. O Decujus foi vitimado a 60 centímetros. Tudo isso está no laudo. Um fator mais importante também está na NR10, que toda rede de média tensão, a maior que seja, média, alta e altíssima, deve ter proteção que bloqueie o acesso à rede. O que significa isso? Sobre toda a rede de alta tensão subterrânea há concreto. Isso está estabelecido na NR10. A CEMIG descumpriu tal norma. Todas essas razões, portanto, vitimaram o Decujus, com que, obviamente, a primeira reclamada ficou absolutamente sensibilizada, deu todo o apoio. Mas vejam, a DRT, Delegacia Regional do Trabalho, o Ministério Público apuraram, e dos autos sobressaem que a DRT, pelo evento, aplicou nada menos que 12 multas à CEMIG. Não foi diferente com o Ministério Público, que, ao apreciar a representação, assim assentou: a situação retratada nesse acidente não é nova e vem se repetindo há anos. A causa desse acidente e de dezenas que já ocorreram no passado é a incúria da empresa CEMIG. Portanto,
as considerações desses fatos e as comprovações feitas pela perícia, que, repita-se, foi feita depois da prolação da primeira sentença, cujo teor foi pano de fundo para a presente sentença, dão conta de que está demonstrada a culpa da CEMIG e a sentença condenou a responsabilidade solidária da WD, primeira reclamada. Assim, entende respeitosamente que há de ser invocado a teoria da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público. A WD não teve culpa no evento. E, sendo assim, a responsabilidade civil objetiva deverá ser atribuída à CEMIG, excluindo-se da WD, ou, quando muito, ser atribuída à WD apenas e tão somente a responsabilidade subsidiária. Mas eu preciso trazer aos senhores um penúltimo e último elementos, e prometo ser rápido, Excelência. O direito do reclamante, como dito, foi garantido no primeiro processo, onde ele era terceiro interessado. Então, está expresso naquela sentença que dos 2/3 de condenação, o terço dele, menor, até então com paternidade não reconhecida, deveria ficar reservado até o trânsito em julgado. Então, a WD e a CEMIG foram condenadas a 2/3 da remuneração. Eu peço que o senhor arremate, doutor. Naquele processo. E neste processo foi novamente condenada a 1/3. Dessa forma, entende a reclamada que há um enriquecimento ilícito, porque o reclamante está fazendo jus a 1/3 neste e a 1/3 naquele processo. Por fim, quero invocar o princípio da proporcionalidade da razoabilidade, pois os danos reconhecidos foram aplicados de forma igual a uma empreiteira de, ao tempo, 40 empregados e a gigante CEMIG. Há de ser determinada a razoabilidade e a proporcionalidade entre o poder financeiro de cada qual dessas reclamadas. É o que tinha a sustentar. Agradeço a atenção dos senhores. Relator? Mantenha a respeitável decisão recorrida. Nesse processo foi deferida a tutela antecipada para pagamento imediato da indenização? Perfeito. Antes do trânsito julgado. Eu destaco no voto que sequer os elementos de fumus boniuris e periculum in mora foram invocados, razão de recorrer. Deferiu só... A tutela só foi para pensão mensal, né? E, salvo engano, a Constituição de Capital, Excelência. Aí, de cabeça, eu não vou me... Agora, essa questão da dedução da indenização paga no outro processo, ou reservada, no caso aqui, a Isara, né? Não, é o Gabriel, que é o filho natural, não é isso? É o filho que teve a paternidade reconhecida por sentença. Perfeito. Reclamante nessa Isso foi ação. objeto do recurso de Vossa Excelência? Foi objeto do recurso. Eu vou, então, pedir vista. Desde já adiantando que o seguinte, doutor, perante o empregado, quem responde é o empregador. Né? O empregador que depois se veja com a pessoa que ele entende culpada pelo acidente. Então, o provimento que inicialmente estava se dando
seria de responsabilizar a CEMIG e não a empresa que o senhor representa subsidiariamente. Mas como essa questão da compensação eu preciso de vista para melhor análise. Então, fica para a semana que vem, viu, doutor? Perfeito, excelência. Um bom dia a todos. Obrigado pela atenção. Processo número 18, RO 10.652, 68/2016. Está presente o Dr. João Luiz Avelar, pelo reclamante. 18, RO 10.652. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Qual que é esse? 18. Qual que é o número? 10.652. Conheço os recursos ordinários depostos pelo reclamante e pela reclamada. No mérito, dou provimento parcial ao recurso ordinário do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento adicional de quebra de caixa, a partir de 11 de julho de 2013, enquanto permanecer na função, com reflexo sobre férias mais um terço, 13º salários, horas extras já pagas e fundo de garantia do tempo de serviço, com reflexos fundiários depositados na conta vinculada, enquanto o contrato permanecer em vigor. E a teor da súmula 247 do TST, dou provimento parcial ao recurso ordinário da reclamada para estabelecer que as horas extras sejam calculadas com divisor 220, majora o valor da condenação para R$ 51.000, fixando custas processuais em R$ 1.020. Lhe dou a palavra, doutor. Boa tarde, excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais desembargadores, senhora procuradora, senhora secretária. A matéria de direito, nós estamos apenas reiterando as razões recursais, esperando que seja ampliado o provimento ao recurso ordinário do reclamante. Muito obrigado. Há divergência? Não. Então, proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Número 34, ROPS 11.860, 96/2016. Está presente o Dr. Fernando Teixeira, ou Dr. Bruno. Dr. Bruno, 11.860, 96. 34 da pauta. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço o recurso interposto pela reclamante, no mérito nego-lhe provimento, confirmando a respeitada decisão de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos. Pois não, doutor. Poderia aguardar uma eventual divergência? Há divergência? Da minha parte, não, senhor presidente. Estou de acordo. Então, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Boa tarde, doutor. Ok, muito obrigado, boa tarde. Excelência, eu gostaria só de fazer um pequeno registro. Pois não. Parabenizar o ilustríssimo desembargador Milton Tibol pelo lançamento do livro. Infelizmente, eu não pude comparecer por razões profissionais no dia, mas já tomei conhecimento e a gente deseja aí os parabéns. Pois não, doutor. Muito obrigado. Há duas inscrições feitas na sala de sessão. Uma para assistir, processo relator desembargador Milton, número 7 da pauta, 10.278, 2016, número 7. Apenas para assistir. 10.200. 10.200, traço 78. 10.200, então. 10.200. Eu peço ao relator que leia a conclusão do voto. Conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes, deixando de conhecer o recurso ordinário da reclamada quanto ao tópico referente à acumulação de horas extras por ausência de interesse recursal. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e dou provimento parcial ao recurso da reclamante para acrescentar à condenação pagamento de diferenças de verbas rescisórias, saldo de salário, férias mais um terço, 13º salários, FGTS, multa de 40%, e recolhimentos fiscais previdenciários, que deverão ser calculados sobre a real remuneração da reclamante, consistente em salário fixo mais média de comissões, como for apurada a liquidação de sentença, assim como também ao pagamento de indenização de R$ 800 por mês, referente ao uso de veículo particular no serviço, conforme se apurado em liquidação,
e majora o valor da condenação para R$ 50 mil, com custas no importe de R$ 1.000 pela reclamada. Há divergência? Minha parte não, senhor presidente, eu acompanho. Então, proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Há uma inscrição feita na sala de sessão de relatora, desembargadora Emília, segundo votante, desembargador Bozon, terceiro votante, desembargador Milton, número 18 da pauta, ROPS 11.343, 16/2016. Está presente, doutor Washington Dias, pela reclamada. Eu peço à relatora que leia a conclusão do voto. Número 18, ROPS 11.343. Conhecendo do recurso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceio de defesa e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para limitar as horas extras intervalares deferidas ao período de 1º de fevereiro de 2016 a 28 de julho de 2016, confirmando quanto ao mais a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, mantido o valor da condenação. Pois não, doutor. Boa tarde, senhores. Boa tarde, doutor juiz. Aqui, a matéria controvertida é prova testemunhal. Infelizmente, a excelentíssimo juiz ad qual ouviu a testemunha da reclamante, porém, indeferiu o pedido da nossa, a ouvir a nossa testemunha, da reclamada. E, do outro lado também, a testemunha da reclamante, no seu depoimento, não foi tão claro como foi o depoimento da sócia gerente. Por isso, nós pedimos que seja cancelado essa sentença e para ouvir a testemunha que foi indeferida. É nesse termo. Obrigado pela atenção. Relatora? Gente, eu entendi por superar essa questão, que agora está sendo reiterada na tribuna, porque a sentença, na verdade, quando ela defere as horas extras acima da 8ª diária e os minutos referentes ao intervalo do 384, ela, na verdade, se pautou na defesa da própria reclamada. E, quanto ao deferimento das horas extras intervalares também, a juíza de origem, ela se baseou no depoimento da testemunha que foi ouvido a rogo da autora, que prestou uma declaração no entender daquele juízo convincente, no sentido de que, como ela trabalhava ao lado da loja onde a reclamante trabalhava, ela passava no horário do seu intervalo no estabelecimento da reclamada e via que a autora, ela trabalhava sozinha. Então, ela fazia realmente as suas refeições no local, no momento que lhe era dada uma oportunidade de não estar atendendo um eventual cliente do estabelecimento. E de modo que eu acolhi da mesma forma como a sentença assim o entendeu, que não havia necessidade de ampliar a oitiva de outras testemunhas ou outra testemunha para que se apurasse as razões daquele deferimento. Portanto, data máxima vênia, eu estou mantendo meu voto. Eu, data vênia, acolho a tese de cerceio de defesa. Como voto, desembargador Tibol? Eu acompanho a eminente relatora e apenas observo que Vossa Excelência está deixando o advogado subir na tribuna sem paletó, sem gravata. Deixo mesmo. Então, eu fico vencido, já que acolhi a tese de cerceio a defesa. Doutor, para evitar esse tipo de constrangimento, da próxima vez, paletó e gravata. Obrigado, senhor. Com certeza, farei. Obrigado.
Está aqui? Eu vi todos. Tá. Aonde que ele está? É porque o advogado ainda não fez a sustentação oral. Está na pasta, na sala de Dr. Milton. É o número RO 10.444, 37/2015. Dr. Milton pediu vista na sessão passada, antes da sustentação oral. A doutora Mônica Chagas, pela reclamada, está presente. Ela não fez a sustentação. 10.444. Eu peço ao relator que, de novo, leia a conclusão da decisão, por favor. Conheço o recurso ordinário interposto pelo reclamado, conheço em parte o recurso adesivo do reclamante, dele não conhecendo quanto ao tópico recursal do erro material, por ausência de prequestionamento. No mérito, nego provimento ao recurso adesivo e dou provimento parcial ao recurso do reclamado para determinar a utilização do divisor 180 no cálculo das horas extras referidas e mantenho o valor da condenação por compatível. A senhora ainda não sustentou? Não. Eu lhe dou a palavra. Muito obrigada. Excelente presidente, membros dessa egrégia turma, boa tarde. O processo em questão discute a licitude da terceirização à vida entre a recorrente Interfile e o Banco Itaú BMG consignado, em razão das peculiaridades do caso em tela, especialmente no que tange a natureza das atividades exercidas pelo autor. Por cautela, a recorrente apenas esclarece que o processo em questão não se amolda à súmula 49 editada por esse egrégio tribunal, por não se tratar de atividade de telemarketing. Conforme amplamente discutido nos autos, a recorrente Interfile é uma empresa que atua há mais de 20 anos no mercado e cujo objeto social é a guarda, a digitalização e organização de documentos e informações das empresas contratadas. A recorrente se especializou na consultoria das informações e documentos sob sua guarda para diversas empresas de diversos setores, dentre eles o bancário, farmacêutico, o próprio setor jurídico de construção civil, dentre outros. E nos dias de hoje, a recorrente chama a atenção dessa egrégia turma como é fácil a percepção da especialidade desse tipo de serviço de guarda de informação, digitalização e organização de documentos. No nosso meio jurídico já percebemos, até mesmo com a implementação do PJE, a necessidade de organização e tratamento de documentos e informações. O sistema do PJE, por exemplo, exige que as partes organizem e coloquem em tamanho e forma específicos todos os documentos referentes às peças e reclamatórias trabalhistas, sob pena até mesmo de exclusão desses documentos, como já vimos em outros casos. A realização desse tipo de atividade certamente não pode ser confundida com o exercício da advocacia por si só. E o mesmo se aplica no caso em tela. O manuseio e o tratamento e organização de documentos, que evidentemente, no caso, seriam de cunho bancário, por ser essa atividade da empresa tomadora, não implica em dizer que as atividades realizadas pelo autor seriam bancárias. Nesses termos, a recorrente entende que o serviço prestado se insere, sem dúvida, no inciso 3º da súmula 331 do Colento TST. Conforme foi objeto de confissão do recorrido, e recorrente também, as atividades resumiam a receber a documentação do correspondente bancário. Nesse tópico, eu só gostaria de chamar a atenção que os correspondentes bancários são um terceiro, que não figuram na lide. Então, o correspondente bancário age como a pessoa que busca os clientes e firma os contratos de consignado, e são eles quem encaminham os documentos para o autor, para a Interfile. Os contratos que são recebidos já vêm preenchidos pelos correspondentes bancários, que já fazem a efetiva venda para os clientes do banco. O autor também confessa que não poderia jamais alterar esses dados, principalmente os valores, e que mantinha contato exclusivamente com os correspondentes, jamais com os clientes, o que demonstra que o contato dele era tão somente com o documento e inserir essas informações. Por todo o exposto, a recorrente pugna pela análise das peculiaridades do caso e que seja chancelada a licitude à vida no processo.
Muito obrigada. Eu vou pedir vista, fica para a próxima sessão. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde, doutor.